Olá pessoal, tudo bem? Eu queria começar aqui agradecendo a todos que se inscreveram no canal. Nós já somos 70, o que é bastante, né, para um grupo que vai falar sobre artigo científico basicamente. E nos últimos dois vídeos, né, nos dois últimos artigos, nós tratamos sobre a questão cirúrgica da mama, né, sendo que todas as pacientes desses dois últimos estudos fizeram esvaziamento axilar. Hoje a gente vai abordar um tema diferente, que é a questão cirúrgica da axila. Então, em resumo, é a biópsia do linfonodo sentinela em uma axila N0, né? Uma axila livre de doença. Esse estudo é denominado NSABP-B32, é um estudo bem robusto, assim, que foi bastante aceito por todo mundo e acho que a partir daí virou meio que uma regra fazer linfonodo sentinela em axila N0. Então vamos começar. Ele foi publicado em 2010, né, na revista Lancet, e eu vou deixar depois aqui embaixo da descrição do vídeo o link do artigo para quem quiser ler na íntegra, tá bom? Bom, as pacientes foram recrutadas de maio de 99 a fevereiro de 2004. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, no qual 5.611 pacientes foram randomizados para ou fazer biópsia de linfonodo sentinela e esvaziamento, e o outro grupo só fazer biópsia do linfonodo sentinela. E essas pacientes foram estratificadas de acordo com a idade, com a etnia, com o tamanho do tumor e com o tipo de cirurgia mamária que foi feita. Todas as pacientes que tiveram o sentinela positivo foram submetidas a esvaziamento axilar, né? Todas as pacientes fizeram a biópsia de linfonodo sentinela com tecnécio e azul, foi dupla marcação. E aqui eu chamo a atenção que foi retirado o linfonodo até mais que 10% do background, ou seja, aquele primeiro linfonodo que mais captou, se captou 100 no gamma probe, foram retirados todos aqueles que captavam mais que 10, ou seja, mais que 10% do inicial, do que mais captou. Todos os pacientes que não esvaziaram no primeiro momento, que foram randomizados para fazer o sentinela, fizeram citologia intraoperatória, ou seja, a congelação, biópsia de congelação. Linfonodo suspeito à palpação pelo cirurgião foi considerado linfonodo sentinela. Então aqui é só um resumo, né? Talvez não esteja muito bem visível, peguei essa figura 1 para ilustrar, que consta lá no artigo, mas foi basicamente o que eu já falei, que as pacientes foram randomizadas e estratificadas de acordo com a idade, tamanho do tumor, tipo de cirurgia e etnia. Então aqui nós vemos que as nossas pacientes desse estudo aqui, em sua maioria, são pacientes com mais de 50 anos, né? Eu destaquei aqui em verde, pacientes brancas, mais de 90% das pacientes brancas, mais de 80% tumor com 2 centímetros ou menos, então a maioria T1, e a grande maioria, quase 90%, fizeram cirurgia conservadora e não mastectomia. 71% das pacientes do estudo se demonstraram N0 após a biópsia do sentinela, e essas foram as pacientes de interesse, né? As N1 todas esvaziaram. Então 71% daquelas mais de 5.000 randomizadas inicialmente, foram efetivamente avaliadas, né? Acompanhadas. 85% das pacientes fizeram terapia sistêmica adjuvante, seja químio, seja hormônio ou as duas coisas. 82% fizeram radioterapia adjuvante. Aqui já na parte dos resultados, sobrevida global após 8 anos, as linhas praticamente sobrepostas aqui, linha vermelha de quem fez sentinela e esvaziou e linha azul pontilhada de quem só fez sentinela. Após 8 anos, 91,8% das pacientes que esvaziaram versus 90,3% das que só fizeram sentinela, mas o P de 0,12, ou seja, não teve nenhum tipo de significância estatística, então não houve diferença em sobrevida global. Aqui um gráfico muito parecido, também sem diferença nenhuma, sobrevida livre de doença, né? 82,4%
versus 81,5, sem diferença em sobrevida livre de doença também após 8 anos. Aqui nós vemos que o que mais preocupava, né, aos autores e a todo mundo que fazia sentinela naquela época era deixar a doença na axila. Né? Já, se eu não vou esvaziar, vai ficar alguma coisa na axila. Nós vemos aqui que recorrência local e recorrência regional não houve nenhuma diferença, além do número ser muito pequeno. Né? A recorrência regional, ou seja, uma recidiva ali axilar e linfonodal, foi 0,4 em um grupo, no grupo que esvaziou, e 0,7 no outro grupo. Não houve diferença e mesmo assim é um número muito pequeno, né? Após 8 anos de segmento. Aqui eu destaquei essa linha vertical no número 1. Esse é um forest plot que mostra, né, ilustra através disso aqui que não houve diferença em relação à mortalidade, tumores secundários, tumores na outra mama, metástases à distância, recorrências locais. Então, em resumo, todas as linhas horizontais estão tocando nessa linha vertical que passa pelo 1, significa que não há diferença estatística, né? O intervalo de confiança ele passou pelo 1, então na prática não há diferença. Em relação aos resultados aqui eu destaco que mais de 90% dos linfonodos sentinelas eles são localizados nos níveis de axila 1 ou 2, certo? Existe caso de drenar para outros lugares, mamária interna, supraclavicular, axila nível 3, não é comum e isso geralmente significa até um pior prognóstico para essa paciente. A maioria dos casos que foram feitos de biópsia de sentinela nesse estudo foi o linfonodo corou e captou com o gamma probe, em 65% das vezes. Em 24,3% das vezes só houve a captação, não houve migração do azul, e em 5,1% só o azul que corou e não houve captação do tecnécio. Aqui é bem importante esse slide porque isso se tornou até uma informação importante para os artigos que vieram a seguir, que nós vamos comentar aqui também. O número de linfonodos sentinelas dissecados é inversamente proporcional à taxa de falso negativo, ou seja, quanto mais linfonodos sentinelas eu consigo encontrar, eu reduzo mais a minha taxa de falso negativa, que um linfonodo 17,7, 2 cai para 10 e 3 linfonodos já cai para 6,9% de falso negativo. Mas aqui eu chamo a atenção que não é simplesmente tirar 3 linfonodos. Né? A biópsia de linfonodos sentinela ela exige uma técnica. Então, se o linfonodo não captou o tecnécio ou não corou pelo azul, não adianta você tirar 3 aleatoriamente e falar, não, tenho 3 sentinelas. Tem uma amostra de 3 linfonodos, mas não 3 sentinelas. Por isso que um número importante de pacientes nesses estudos acaba só tendo um linfonodo dissecado, porque só teve um que corou, só teve um que captou, tá certo? Então a taxa de identificação aqui nesse estudo de linfonodo sentinela foi nos dois grupos aproximadamente 97% e cai para 75,2% quando não tem um hotspot. O que é o hotspot? Hotspot, em resumo, é aquele ponto que você identifica na pele antes da incisão como a localização do sentinela. Então a paciente ainda está ali deitada na mesa cirúrgica, ainda você não começou a cirurgia, e com o gamma probe você na pele ali na axila você consegue localizar o linfonodo sentinela. Esse é o hotspot. Quando você não consegue encontrar esse hotspot, às vezes acontece, você procurar ali com gamma probe ainda sem fazer a incisão, quando você não encontra ali, chance menor, né, de você encontrar na hora da cirurgia. Então você já tem que ficar esperto aí para talvez associar o azul, caso você não planejasse isso antes. Número médio de linfonodos ressecados nesse estudo, 2,9 para um grupo, 2,8 para outro. Então foi quase 3 linfonodos dissecados em média, sentinela. Lembrando que foi dupla marcação. Número importante aqui, 9,8% de falso negativo do sentinela nesse estudo. Ou seja, 9,8% das vezes o sentinela veio negativo, mas tinha doença no restante da axila. Então essa foi a taxa de falso negativo. Lembrando que essa taxa é a média do estudo inteiro,
e que quanto mais linfonodos foram dissecados, essa taxa foi diminuindo. Mas esse é o número global, 9,8. A citologia intraoperatória, ou seja, a biópsia de congelação, em relação ao sentinela, teve valor preditivo positivo de 97,5 e valor preditivo negativo de 88,1. Ou seja, em 97,5% das vezes que o linfonodo sentinela teve a congelação positiva, isso se confirmou na parafina, na avaliação histológica. E em 88,1% das vezes que a congelação veio negativa, isso foi confirmado na parafina. Então, para a gente finalizar, fazer alguns comentários em relação a esse estudo, o hotspot é um bom indicador de sucesso do sentinela. Então, se você não conseguiu localizar o linfonodo com gamma probe, com a paciente antes de começar a cirurgia ali na pele, pense em associar o azul patente, caso você não tenha pensado ainda, porque existe uma chance importante de você não conseguir localizar o linfonodo na hora da cirurgia. Atentar para alergia ao azul patente. Foi mais ou menos 1% das pacientes desse estudo que apresentaram alergia e desses 1%, aproximadamente 1/3 foi alergia grave. Então, assim, é realmente importante se atentar a isso. Então, cuidado ao fazer biópsia de sentinela com azul, principalmente assim, em regime ambulatorial, com anestesia local. Pensa bem antes de fazer, porque quando dá problema e pode precisar de entubar na hora, UTI, enfim. É raro de acontecer, mas acontece. Então, sempre comunica ao anestesista, vou injetar o azul aqui, porque realmente pode complicar bastante. Taxa de falso negativo de 9,8%, né? Foi um número assim que virou meio que cabalístico em relação aos trabalhos de linfonodo sentinela, virou a meta a se alcançar. Nos estudos que vieram depois, que nós vamos comentar, em sentinela em axila N1, com micrometástases, enfim. Esse é um número importante para a gente fixar. E assim, por que considerar linfonodo sentinela um linfonodo suspeito que não corou ou captou? A teoria aqui é que um linfonodo que está francamente comprometido, ou seja, você palpou ali na hora e você achou suspeito, se ele está, entre aspas, ocupado por neoplasia de uma maneira muito difusa, o corante ou o TECNES, o radiofármaco, pode não conseguir entrar no linfonodo, né, de forma bem grosseira. Então ele acaba desviando para um outro linfonodo. Então o que se sugere é que aquele seria o linfonodo sentinela se tivesse espaço, se a doença neoplásica não tivesse ocupado aquele linfonodo e tivesse espaço para chegar ou o radiofármaco ou o azul patente. Então, se você abriu a axila e palpou um linfonodo que você achou suspeito, você pode considerar aquilo como sentinela, segundo os autores desse estudo aqui. Então, a mensagem final é que linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar em axila N0, em linfonodo sentinela N0, tem resultados oncológicos semelhantes, sobrevida global, sobrevida livre de doença e recidiva local e regional. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até o próximo artigo.